Grande parte da história africana foi perdida. É uma terra de reinos esquecidos. Os grandes impérios africanos da Idade Média forneceram o marfim e o ouro que alimentaram o Renascimento na Europa. No entanto, nos séculos seguintes, os árabes e os europeus, os mesmos que mais beneficiaram com a exploração de África, conspiraram para negar ao continente o seu grande legado. Os exploradores brancos recusaram-se a acreditar que os africanos negros fossem capazes de mais do que casebres de lama e crenças pagãs. Para justificar a exploração do continente negro, os colonizadores brancos reclamaram as civilizações perdidas de África para ascendentes brancos. Há uma ideia enraizada no mundo ocidental de que os africanos são um povo sem história. Até mesmo o principal professor de História Moderna da Universidade de Oxford, no meu tempo de vida, podia dirigir-se a uma audiência do Reino Unido, através dos média, e dizer que talvez no futuro possa haver história africana, mas que de momento não há nenhuma. Apenas existe a história dos europeus em África. Tudo o resto está na sombra. E a sombra não faz parte da história. As grandes civilizações africanas assentavam numa tradição oral de transmissão das suas antigas lendas de poderosos chefes e conflitos tribais. Geração após geração escutavam essas histórias, mas gradualmente as memórias desvaneceram. Até os nomes dos reis foram esquecidos. Sem memórias escritas, os grandes impérios africanos tornaram-se tão vulneráveis como as suas terras. Há 800 anos, este terreno montanhoso perto da fronteira entre a África do Sul e o Zimbábue era o território de um desses reinos. Todos os sinais exteriores da sua civilização há muito desapareceram. No entanto, a população local, os Venda, sabem através dos segredos dos seus antepassados que grandes reis e rainhas foram sepultados aqui, muito acima da savana, no promontório de um penhasco. Um campo fúnebre criado com milhares de toneladas de terra carregada para aqui para cobrir a rocha nua do topo do penhasco. Cada corpo era enfeitado com tesouros de ouro antes das sepulturas reais serem seladas. Oito séculos mais tarde, em 1932, um aventureiro sul-africano sedento de ouro persuadiu um aldeão local a levá-lo ao ancestral campo fúnebre dos Mapungubwe. Hoje, Ernst van Graan, neto do explorador, relembra essa viagem. Bem, o meu avô, ele era um caçador de tesouros. Ele estava sempre interessado em encontrar ouro e coisas assim. E estava de facto à procura deste local há quase 5 anos. Séculos de superstição haviam protegido este cemitério real de roubos e pilhagens. O seu guia não se atreveu sequer a olhar para esta colina sagrada, temendo que pudesse ficar cego. A população local chama esta colina de Makongupwe, a colina do chacal. E chamam-lhe a colina do chacal porque acreditam que há espíritos maus e coisas desse género neste local. Bem, quando eles se aproximaram da colina, o que havia era penhascos verticais e parecia impossível subir a colina. E depois encontraram esta passagem secreta que está aqui, atrás de mim.
Enquanto subia, a equipa de Van Gran encontrou buracos esculpidos na superfície rochosa, uma antiga escada que levava ao topo desta chaminé oculta. Eles temiam que a subida até ao cemitério real pudesse estar armadilhada com pedregulhos preparados para cair e esmagá-los a qualquer momento. Mas o percurso foi seguro. Estavam prestes a descobrir parte do último tesouro real que restava em todo o sul de África. Normalmente, os objetos de ouro descobertos estavam destinados a ser derretidos, o que condenaria ao esquecimento mais um importante capítulo da história africana. E originalmente era esse o seu plano. Mas, felizmente, no último momento, Van Gran Jr. teve um rebate de consciência. Entre as suas descobertas estavam um cetro dourado e um rinoceronte de ouro. Pequenas bugigangas quando comparadas com os tesouros de Tutankhamon. Mesmo assim, eram os poucos preciosos elos de ligação com um passado há muito esquecido. Van Gran tinha sido estudante de História em Pretória. Ele sabia do significado destes artefactos e decidiu doá-los à universidade. Ainda que resgatados, estes tesouros continuam escondidos dos olhares do público, trancados nos cofres do Departamento de Arqueologia. Cerâmica posteriormente descoberta no local provou que houve em tempos um enorme povoado em Mapungubwe. No entanto, a Universidade de Pretória apenas permitiu o acesso a estes achados notáveis a não mais que um punhado de arqueólogos. Estes são os mais importantes artefactos da África subsaariana, relutantemente mostrados para serem fotografados em ocasiões especiais e depois, de novo, trancados. Não seria muito diferente se ainda estivessem enterrados. Todo este secretismo tem as suas raízes no apartheid. Os colonos holandeses aprendiam que negros e brancos tinham chegado à região mais ou menos ao mesmo tempo, dando-lhes igual direito de reclamar para si o território. Quando os testes com carbono 14 determinaram que os achados de Mapungubwe datavam do ano 1200 d.C., os sul-africanos brancos ficaram perplexos. Recusaram-se a acreditar que os negros tinham chegado mais de 400 anos antes dos colonos brancos. Os cientistas africanos testaram e voltaram a testar Mapungubwe, fazendo deste um dos locais do sul de África mais vezes datado com carbono 14. No entanto, o resultado foi sempre o mesmo. 1200 d.C. Muitos colonos brancos no sul de África usaram o argumento de que esta terra estava livre de africanos. Mas então, como pode pertencer à África, nós chegamos ao mesmo tempo que os africanos. Portanto, têm o mesmo fundamento que nós, e nós temos o mesmo direito que eles. Dizendo que estavam aqui centenas de anos antes de nós e olhando para as minas que estavam vazias até certo ponto, ficou em risco a sua pretensão básica de um estatuto especial no sul de África. Esta civilização era antiga, era próspera e era negra. Mas o que aconteceu a esta gente é ainda um mistério. Talvez tenham levado os seus rebanhos para pastagens mais ricas no clima mais fresco das terras altas. Ou talvez se tenham tornado nos muito procurados antepassados de um outro reino africano. Apenas 100 anos mais tarde, 320 quilómetros para lá do rio Limpopo, seria fundado um dos maiores impérios africanos. Enquanto a Europa atravessava a Idade Média, o sul de África era dominado pelo reino do Grande Zimbábue. Os seus reis governavam a partir de uma corte protegida por uma colossal muralha circular, com mais de 7,5 metros de altura e 5 de espessura. Pouco se sabe acerca deste império. Até os nomes dos seus reis foram esquecidos. Sabe-se que detinham milhares de cabeças de gado e que vendiam marfim e ouro aos mercadores Swahili da costa oriental.
Foi a primeira ligação comercial entre o continente africano e o resto do mundo. Hoje, o país, que se chama Zimbábue, herdou o seu nome do antigo reino com o mesmo nome. Zimbábue significa Grande Casa de Pedra. Até há pouco tempo, a sua verdadeira história foi negada pelos brancos, que estavam convencidos que os negros africanos não poderiam ter criado estruturas tão monumentais. Ao longo de centenas de anos, os europeus sonharam com a descoberta de uma civilização branca perdida e incrivelmente rica, a algures no escuro e selvagem interior africano. Karl Mauck, um explorador alemão, tinha ouvido histórias sobre antigas ruínas de pedra no inexplorado território a norte do rio Limpopo. Procurou durante meses, antes de finalmente tropeçar por acaso nestes magníficos vestígios. Terça-feira, 5 de setembro de 1871. Vi a uma curta distância um edifício aparentemente circular. Foi construído sem qualquer argamassa ou lajes de granito esculpidas. A muralha exterior tem cerca de 150 metros de diâmetro. Os nativos locais chamam estas ruínas Zimbábue. Mauck ficou surpreendido pelo esplendor e inovação destas ruínas, mas achando que os negros africanos eram demasiado primitivos para construir muralhas assim, convenceu-se de que eram o trabalho de uma tribo branca perdida. Finalmente parei em frente de uma estrutura que parecia ser uma torre. Estava muito pouco danificada. Fiquei a saber pelos habitantes locais que eles só aqui vivem há cerca de 40 anos, que a região era quase desabitada antes disso. Todos estão plenamente convencidos de que a região era, antes disso, habitada por brancos. Mauck desenhou artefactos africanos no seu bloco de notas, mas recusou-se a acreditar que esta cidade fosse obra de negros. Finalmente descobriu indícios que acreditou poderem provar as suas teorias. Cortei algumas lascas de uma trave de madeira. Uma comparação com o meu lápis mostra que tem que ser cedro, e este tem que ter vindo do Líbano. Assim sendo, só os fenícios o poderiam ter trazido até aqui. Salomão utilizou um lote de madeira de cedro para a construção dos seus palácios, e estas ruínas são uma imitação dos edifícios de Salomão em Jerusalém. A grande mulher que construiu esta muralha não pode ter sido outra que não a rainha de Sabá. Este lugar, segundo Mauck, era a bíblica Ofir, a cidade do ouro. A história da rainha do Sabá foi primeiro contada na Bíblia. Carregada com preciosos presentes de ouro e pedras preciosas, esta mítica rainha visitou o rei Salomão em Jerusalém. Diz-se que era uma tentação, de corpo luxuriante sob vestes de seda. Dava ao rei tudo o que ele desejava. Karl Mauck concluiu que a rainha do Sabá seria a rainha do grande Zimbábue e que este local seria o seu palácio. As teorias racistas de Mauck foram rapidamente agarradas como valiosa propaganda pelos colonos brancos que procuravam expandir o Império Britânico. Qualquer indício de que os brancos aqui tinham estado em tempos bíblicos ajudaria a justificar a sua nova exploração da região. Em meados de 1890, Cecil Rhodes, um rico industrial britânico, fundou a Rodésia, um país que se manteve sob governo branco até 1980, quando a maioria negra o rebatizou Zimbábue. Rhodes conquistou para si próprio milhares de quilómetros de terra rica em ouro e diamantes, incluindo as ruínas do grande Zimbábue.
Afirmando que este seria um palácio fenício, dirigiu uma orgia de pilhagens que saquearam destas ruínas os seus mais preciosos artefactos. Uma das grandes tragédias do Grande Zimbábue foi que as pessoas estavam a levar a cabo escavações intensivas aqui, trabalhos de limpeza, reconstruções, com uma firme convicção de que no fundo de todos estes detritos estava a chave do mistério, os fenícios, ou quem quer que o tivesse construído. E é claro que quando chegaram ao fundo e toda a limpeza estava completa, tinham destruído todas as provas de qualquer presença humana no interior destas muralhas. Este ato de vandalismo histórico enfurece ainda Peter Garlick, em tempos diretor do local. Os estragos foram tais que a verdadeira história deste lugar quase se perdeu para sempre. Mas em 1929, uma expedição em larga escala de arqueólogos britânicos tentou libertar o Grande Zimbábue da sombra da rainha do Sabá. Gertrude Caton Thompson, a líder do grupo, estava determinada a resolver o enigma do Grande Zimbábue de uma vez por todas. Gertrude Caton Thompson era uma mulher formidável. Os seus padrões arqueológicos eram do mais alto nível. Era uma equipa totalmente feminina. E penso que deliberadamente ela sempre trabalhou com mulheres e foi uma das primeiras feministas da arqueologia. Após semanas de escavações, a sua equipa não tinha ainda encontrado material suficiente para datar o local. Desmoralizados, procuraram outra área que valesse a pena explorar. Caton Thompson precisava de encontrar ruínas que tivessem escapado à pilhagem. Sendo uma exploradora determinada, persuadeu um amigo a emprestar-lhe um avião. Quando sobrevoava as traseiras da Acrópole, reparou num caminho que não estava no mapa e que conduzia ao topo. Estava tapado pela vegetação e levava a um novo conjunto de muralhas. Finalmente, tinha descoberto um local intocado pelas mãos dos brancos. Os trabalhos começaram no dia seguinte. A equipa conseguiu finalmente reunir todas as provas necessárias. A sua conclusão? O antigo povo Bantu tinha construído o Grande Zimbábue, na Idade Média, por volta do século XI. Mas o seu relatório não encontrou muito apoio entre os rhodesianos brancos. O trabalho de Gertrude Caton Thompson deu-lhe enorme reputação entre a comunidade académica e científica, mas não fez nada para persuadir os colonos dos seus preconceitos. Os colonos, tal como em todas as colónias, conheciam os seus nativos, sabiam que estes não podiam ter feito isto, sabiam que os nativos eram selvagens. Ninguém poderia fazer nada, nem a Kate Thompson, nem nos 50 anos seguintes a ela, poderiam convencer as pessoas que tinham preconceitos raciais tão fortes de que o Grande Zimbábue não era exótico. Há pessoas pouco iluminadas que complacentemente assumem que estas estruturas únicas são arte Bantu. O povo Bantu é imutável. São como sempre foram, agricultores, pastores e gente de pequena capacidade mental. Gertrude tinha um arquivo especial para este tipo de propaganda venenosa. Muitos anos mais tarde, um criado negro era ainda mostrado curvando-se perante uma branca rainha do Sabá, num cartaz turístico oficial da Rodésia. O Grande Zimbábue era utilizado como símbolo da supremacia racial branca. Hoje, a mesma imagem é um ícone da nova nação do Zimbábue. A tentativa era para minar a legitimidade das alegações dos ativistas africanos, que diziam que esta terra era tanto ou mais nossa do que vossa. Mas de repente se dissesse que estas paredes testemunham contra si, pois estão aqui há centenas de anos e foram erguidas por africanos. Testemunhas silenciosas de que os africanos estavam aqui séculos antes de vós. Eles não aceitavam isto e diziam que a testemunha está a mentir.
não tinham sido construídos por africanos. Durante séculos, o Grande Zimbábue tem sofrido uma história totalmente ficcional. Mas como seria na realidade este grande reino africano? Nos seus tempos de glória, durante o século XIV, o Grande Zimbábue era uma cidade em crescimento, única em toda a África Negra. Era tão grande como Londres na mesma época, com uma população de 18 mil pessoas apinhadas em poucos quilómetros quadrados. No interior das suas grandes muralhas de pedra estava a primeira verdadeira cultura urbana da África Negra. O ruído seria certamente ensurdecedor, e o fumo de centenas de fogueiras para cozinhar enegreceria o céu. Era a capital de um império que se estendia por milhares de quilómetros e que continha centenas de pequenos Zimbábues, cada um com o seu próprio governo. No Grande Zimbábue, a influência exercida por um rei mantinha-se muito para além da sua morte. Os espíritos dos antepassados mantinham uma presença constante, como governantes poderosos e como conselheiros espirituais. Hoje, pensa-se que a local população Shona é descendente do povo que construiu o Grande Zimbábue. Na cultura Shona moderna, os espíritos dos antepassados são contactados regularmente numa cerimónia celebrada por uma espírita numa gruta por debaixo das ruínas da Acrópole. São pessoas muito religiosas. Acreditam profundamente que os seus antepassados não estão mortos e desaparecidos para sempre, mas sim que estão vivos e com os seus próprios meios podem puni-los, podem abençoá-los, podem rezar por eles e, portanto, os que não seguirem o que eles dizem podem muito bem cair em desgraça. Stan Mudenge, um ministro do governo do Zimbábue, estudou os antepassados do povo Shona. Normalmente, os espíritos dos governantes mortos, eram mais poderosos de todos os espíritos em questões de Estado. E estes espíritos possuíam os espíritas e tornavam-se em todos os aspectos os imperadores sobre uma nova forma humana. No alto da Acrópole que domina o reino, fica um perímetro sagrado. Podemos apenas imaginar o que aí se passava. Durante os tempos difíceis, o rei vinha aqui para prestar tributo aos seus antepassados e pedir conselhos ao seu espírita. O espírita entrava em transe e era possuído pelo espírito de um governante há muito morto. Esta ligação sobrenatural entre o rei e os pais fundadores da nação era fundamental para esta cultura. Através do seu espírita, o rei exercia influência sobre os espíritas de governantes menores. Para além do poderio militar, ele mantinha um poderoso, mas espiritual, controlo sobre qualquer um que o quisesse desafiar. Não era necessário um grande exército para controlar. O controle era psicológico. É possível manter a paz entre a população. Depois podiam fazer-se as regras que as pessoas seguiam e às quais obedeciam. Estas grandes aves de pedra eram símbolos desse poder e estão entre os poucos ícones resgatados deste local sagrado. Esta era uma civilização que representava o que de mais avançado se conseguia entre os povos da língua Bantu, nesta parte de África. A riqueza que eles acumularam permitiu-lhes construir estruturas como esta que construíram aqui no Zimbábue. Especialmente aquela ali embaixo no vale. Eu acho que a mera arrogância e pompa
A grande loucura que se apoderou de Luís XIV quando este construiu o Palácio de Versalhes, que não era um local para um homem só viver, mas para marcar uma posição de riqueza, do significado que tinha o seu país e do que pensava de si próprio. E foi esse mesmo tipo de loucura que se apoderou das pessoas aqui, e elas construíram estas enormes e magníficas estruturas de pedra que nós agora admiramos. O Grande Zimbábue foi construído por um povo dedicado ao longo de vários séculos. Foram esculpidos 1 milhão de blocos de pedra só para erguer o muro exterior. Cada súbdito prestava tributo ao rei com 7 dias de trabalho por mês. E não era escravatura. O povo construiu este grande monumento para honrar o seu rei. Os construtores originais destas paredes recorriam a afloramentos de granito como este. Ainda hoje extraem blocos e têm-nos traído ao longo de séculos para repararem as paredes dos seus antepassados. Aquecem primeiro o granito com fogo, vertendo em seguida a água sobre as falhas. A rocha fragmenta-se em espessos blocos. Começa então o lento processo de partir e esculpir as pedras que constituem as paredes. Ainda que seja fácil perceber como estas paredes foram construídas, o porquê da sua construção é ainda objeto de acesos debates. Seria a grande cerca uma fortaleza ou um palácio? A estreita passagem entre estes muros altos tem gerado grande número de teorias de conteúdo sombrio. Muitos pensam que impedia os homens de assistirem às cerimónias de iniciação feminina, ainda que o mais provável seja que servisse apenas para manter a privacidade absoluta da família real. Resta ainda o enigma da torre cônica gigante. Os primeiros investigadores vitorianos atribuíram-lhe um significado sexual, pelo que representaria um pênis masculino em pedra. Esta ideia tem sido subsequentemente ressuscitada em várias ocasiões, mas não há quaisquer indícios, quer na forma, quer na decoração, que sugiram essa intenção. Creio que também são algo alienígenas o tipo de representações que se encontram nas esculturas e simbolismo africano tradicional. Há algumas tradições isoladas que sugerem que as representações em pedra são grandes contentores de argila, em que se armazenavam os alimentos comunitários, o que dá algum sentido à ideia do rei como garante da subsistência do seu povo. Para fundamentar uma tão vasta construção no século XIV, seria necessária uma economia florescente. E a fonte dessa riqueza era o gado. O estatuto de um líder baseava-se no número de cabeças de gado que possuía. Um homem rico seria dono de muito gado, para que pudesse sustentar muitas esposas que lhe dariam muitos filhos, que representariam mais mão de obra para cultivar mais terras. Durante a estação seca, quando o trabalho escasseava, os agricultores dedicavam-se à prospecção de ouro. Procurar ouro nestes estreitos poços era de tal forma perigoso que apenas com recurso ao suborno se conseguia trabalhadores dispostos a arriscar. A maioria preferia garimpar nos leitos dos rios. O ouro era monopólio do Estado. O rei pagava aos mineiros em gado, guardando o ouro para si próprio. Era fundamental acompanhar a crescente procura dos mercadores Swahili vindos da costa oriental. No apogeu do seu poder, os líderes do Grande Zimbábue controlavam a circulação do ouro e do marfim destinados aos portos comerciais da África Oriental. Esta atividade sustentaria a construção de algumas das mais magníficas cidades do mundo antigo. No século XIV, a costa Swahili era um lugar exótico, descrita por navegadores árabes como sendo vibrante, rica e carregada das mais belas e mais bem construídas cidades do mundo. Esta seria a envolvente de aventuras lendárias como as de Sindbad e as Mil e Uma Noites. Trocavam-se tapetes persas por marfim,
e porcelanas por ouro. Mercadores vindos da Arábia, da Índia e até do Extremo Oriente tinham de negociar com os corretores Swahili, intermediários medievais que seriam a sua única ligação com os produtos vindos do interior do continente. Os Swahili construíam e navegavam os daus, passando por canais traiçoeiros até aos vários portos comerciais. Controlando o mar, mantinham o controlo firme de todo o comércio na região. Todos os anos, centenas de embarcações esperavam os ventos das monções para levarem os seus bens até ao Médio Oriente. No século X, ouro, marfim e quartzos chegavam já ao Mediterrâneo em grandes quantidades, trocas comerciais a uma escala apenas vista em tempos gregos e romanos. A próspera faixa costeira tinha portos e cidades ao longo de mais de 2.800 quilómetros, desde aquilo que é agora a Somália até Moçambique dos dias de hoje. As suas cadeias comerciais estendiam-se até à Arábia, à Índia e até à China. No século XV, os Swahili até uma girafa exportaram para a China, causando grande sensação na corte imperial. O prolongado contacto com outras culturas produziu uma sociedade cosmopolita, influenciada em simultâneo por tradições indianas e árabes. Mas apesar do seu amplo sucesso, esta região de África viu a história ser-lhe negada. A confusão terá começado com os primeiros mercadores árabes e com a introdução do Islão. Os Swahili adotaram o Islão há mais de 1000 anos atrás, e a partilha da religião terá ajudado a criar uma relação de confiança também ao nível comercial. As horas de oração terão juntado comerciantes árabes e mercadores africanos que se lavavam em cisternas como esta antes de entrarem em mesquitas tão grandiosas como as catedrais da Europa medieval. Mas a grande questão é ainda um mistério. Quem terá construído estas grandes cidades de outrora? Árabes ou africanos? O arqueólogo Mark Horton estudou as cidades fantasma da costa africana, chegando a várias ideias revolucionárias quanto à sua origem. Quando os arqueólogos aqui chegaram pela primeira vez por volta de 1920 e encontraram estas ruínas cobertas pela selva, prontamente assumiram que devia ser trabalho dos árabes. Temos os túmulos de pedra decorados com motivos marinhos, temos casas, temos palácios, casas de banho, toda uma série de estruturas. Certamente foi trabalho dos árabes, mas eu creio agora que esta interpretação está errada e vem apoiar a ideia de que foi feito por uma civilização africana. A matéria-prima para estas cidades era extraída de depósitos de coral. Até há pouco tempo pensava-se que colonos árabes teriam usado escravos africanos na construção dos seus palácios e mesquitas. Mais uma vez, muitos tinham dificuldade em imaginar sociedades africanas que construíssem edifícios permanentes. Hoje pensa-se que os Swahili terão desempenhado um papel mais ativo na criação deste império mercantilista e que os abastados mercadores que construíram estas cidades de coral eram africanos e não árabes. É uma história complicada de desenliar. No século XVIII, muito depois do declínio destas cidades costeiras, a costa oriental de África era de facto governada por sultões árabes da ilha de Zanzibar. Para apoiarem as suas pretensões territoriais, insistiam que os africanos tinham sido meros espectadores no desenvolvimento da civilização Swahili. Nos últimos 10 anos, Mark Horton tem ajudado o povo Swahili a reescrever a sua própria história e a reclamar o legado que por direito lhes pertence. Na opinião de Horton,
Este edifício abandonado atesta a traição do povo Swahili. Chamam-lhe a Casa dos Encantos. Este enorme edifício representa a humilhação final do povo Swahili. Foi uma oferta dos ingleses ao sultão de Zanzibar, na década de 1880. Os ingleses queriam explorar grandes porções da África Oriental, mas infelizmente os Swahili estavam no caminho. Eles eram um povo que ali vivera ao longo de milhares de anos. Portanto, os ingleses fingiram que os Swahili não tinham história e que tudo se resumia à história árabe. A oferta deste edifício ao sultão de Zanzibar possibilitou a criação de todo um novo mito em redor da história da África Oriental. É por isso que já não temos ideia de quem foram os Swahili. Horton pensa que a única forma de descobrir quem foram os Swahili é através de escavações. O seu objetivo é descobrir indícios de uma primeira povoação africana na ilha de Pemba, ao largo da Tanzânia. Ele conduz a sua equipa de trabalhadores ao sítio onde pensa ter encontrado a lendária cidade de Kambalu. Segundo registros árabes do século X, Kambalu foi a primeira cidade muçulmana na costa Swahili. A sua importância é crucial. De acordo com a verdadeira tradição africana, Horton transmite as suas ordens a partir de um poleiro, enquanto no chão a sua mulher, Kate, procede à escavação. Começam a desvendar o chão de uma mesquita que se desmoronou por completo. Horton espera revelar aqui como o Islão chegou à África Oriental. Há uma velha lenda árabe que oferece uma explicação. Abdul Juma, o principal arqueólogo do Zanzibar, conta à equipa cansada, em redor de uma fogueira. A história chega-nos do diário de um explorador árabe. No ano 922 a.C., uma embarcação com marinheiros árabes zarpou de Oman, com destino no entreposto comercial de Kambalu, mas houve uma tempestade que lhe alterou a rota muito para sul, na direção da terra de Zanj. Diz a lenda que esta costa era dominada por canibais. Os marinheiros temeram pelas suas vidas. Assustados, os mercadores árabes foram levados à terra e arrastados perante o rei. Por sorte, o monarca estava mais interessado em comércio do que em comida. Ficou assombrado com as joias que traziam. Trocaram presentes e os marinheiros tinham boas razões para agradecer a Alá. Chegada a hora de partir, o rei é convidado para subir a bordo a fim de se despedir da tripulação. Mas o capitão árabe, profundamente maquiavélico, pensou que no mercado de escravos de Oman, aquele rei africano valeria 30 dinares e deu ordem para zarpar. À chegada a Oman, o rei foi vendido para a escravatura. Ao longo do ano que se seguiu, o rei aprendeu arábico e estudou o Corão, tornando-se um muçulmano devoto. Até que um dia fugiu do seu amo e pôs-se a caminho, percorrendo milhares de quilómetros a pé até à sua vila natal. Vários anos mais tarde, o capitão árabe que traiu o rei zarpou de novo a caminho de Kambalu. Mais uma vez o seu navio foi desviado da rota e mais uma vez levado para o largo da terra de Zanj. O capitão árabe surpreendeu-se ao ver o rei que anos antes vendera no Oman e implorou misericórdia. Vão-se embora, seus traidores, gritou o rei. Se vos perdoei foi porque através de mim apresentaram o meu povo ao Islão. Por isso, no futuro, quando muçulmanos aqui vierem, tratar-nos-emos como irmãos. Desta vez, o rei não os acompanhou ao navio. Moral da história: talvez os Swahili se tenham convertido ao Islão para evitarem a escravatura. Horton pensa que a difusão do Islão no corredor Swahili foi uma espécie de apólice de seguros contra o comércio de escravos dos árabes. Kambalu
Na lenda, o destino do capitão árabe era um próspero porto comercial da costa oriental africana. Se for Cambalu, o que Horton descobriu, então por debaixo do chão desta mesquita de pedra poderá haver outras mesquitas mais antigas, construídas de acordo com um estilo mais tradicional africano. Nesta praia, a vila pescatória provisória tem uma mesquita de madeira. Os Swahili vivem aqui apenas durante a época da pesca, tal como têm feito ao longo dos últimos 1000 anos, mas constroem sempre uma mesquita, provavelmente muito semelhante às primeiras mesquitas Swahili. Portanto, Mark, esta é uma mesquita de madeira, com o teto de colmo típico das primeiras mesquitas destas vilas. E quando deixaram de construí-las assim, passaram a construí-las com adobe? Sim, mesquitas de adobe, de madeira e normalmente maiores do que esta. E depois passaram à pedra. Sim, e a vedação. Construíram uma de pedra no mesmo sítio, uma sobre a outra, uma sobre a outra. Chuvadas fortes obrigam as escavações a uma paragem. A enxurrada amolece a terra o suficiente para acelerar o trabalho de Mark Horton. Sob a mesquita de pedra, começam a descobrir resquícios de duas mesquitas de madeira, uma sobre a outra. A mais antiga datando do século VIII. Este lugar é provavelmente o que resta de Cambalu. Sabemos, porque há provas nesse sentido, que Cambalu foi a primeira povoação da costa oriental africana a ter população muçulmana. Talvez seja esta a primeira estrutura, porque estou ajoelhado no sítio exato em que os muçulmanos chegaram à África Oriental. O festival muçulmano homenageia o nascimento de Maomé. Mas na ilha queniana de Lamu, a festa vibra a um ritmo unicamente africano. Os clãs fazem regatas de daus em redor do arquipélago e apressam-se frente ao porto. O Islão terá vindo da Arábia, mas esta é uma celebração Swahili, numa vila Swahili. Contudo, muitos Swahili creem ainda que a fundação da sua civilização teve origem árabe. Grande parte da confusão foi autoinduzida, no sentido em que muitos muçulmanos no seio da sociedade Swahili preferiram identificar-se com os costumes árabes, pelo que ajudaram às tendências racistas externas que queriam negar aos africanos qualquer crédito, fosse de que forma fosse. Portanto, estes muçulmanos tinham razões quase religiosas para se auto-arabizarem. E os observadores ocidentais tinham motivos racistas para atribuírem aos árabes a civilização Swahili. E então os dois tipos de razões convergiram na criação da confusão. Não há como negar as forças exteriores que moldaram vilas como Lamu. Os complexos entalhes na madeira dos portais são tipicamente Swahili. É possível que há vários séculos atrás, artesãos indianos tenham visitado os africanos, ensinando-os a cravar motivos elaborados em madeira, tendo depois os Swahili adaptado essas técnicas à sua própria cultura. Talvez os persas tenham introduzido os requintados enfeites esculpidos nas paredes das casas. Mas ainda hoje em dia, os artesãos Swahili se dedicam à arte de moldar gesso molhado. Há 6 séculos atrás, os abastados mercadores africanos construíam grandes casas decoradas pelos melhores artesãos. Lamu era tão sofisticada como Veneza na Idade Média. Estas casas ostensivas foram erguidas sobre as bases do comércio com árabes e indianos.
Hoje em dia, a maior parte desse comércio desapareceu e a economia depende de uma franja de turismo. Mas a vila tem provavelmente o aspecto de sempre. As ruas apinhadas de trânsito sobre burros, dado serem demasiado estreitas para automóveis, e os esgotos, iguais a outrora, a céu aberto serpenteando pelas vielas. O labirinto das ruas de Lamu está reproduzido em muitas das cidades fantasma da costa oriental africana. Durante o século XVI, centenas destas povoações caíram da ruína. Não há certezas sobre o porquê de um comércio tão próspero ter chegado ao fim. Todos beneficiavam da sua existência. Os prospectores de ouro, os intermediários Swahili, os marinheiros, os mercadores e até os consumidores por todo o mundo medieval, desde a Europa até à China. Talvez as fortunas de famílias mercadoras rivais se tenham diluído de geração em geração, tal como as grandes empresas dinásticas de hoje em dia se erguem e se desmoronam. Talvez a peste bubónica que provocou uma crise mundial tenha reduzido a procura de produtos africanos. Foi o fim de uma época gloriosa para os reinos do Grande Zimbábue e da costa Swahili. No final do século XVI, as suas edificações tinham caído no esquecimento. Mas o legado cultural viria a sofrer um destino ainda pior. Todas as sociedades selecionam aquilo de que se querem lembrar, mas apenas aos africanos é que foi totalmente negada a sua história durante tanto tempo. Mas lembrem-se que foi aqui que, segundo as provas atuais, nasceu a espécie humana. Foi aqui que o primeiro ser humano caminhou. O primeiro habitat do ser humano parece ser o último a ser devidamente compreendido. Estamos a pagar o preço por não termos entendido isso. Quando os primeiros colonos europeus chegaram à África, sonhavam descobrir uma civilização branca perdida, fantasticamente rica e bela. Surpreendentemente, o mito sobrevive até aos dias de hoje. Esta é a cidade perdida da África do Sul. Um monumento vivo a uma imaginária tribo branca perdida. Faz parte da estância de Sun City, um dos mais luxuosos parques temáticos de todo o mundo. A praia artificial é invadida por sul-africanos brancos nas suas férias. Uma força de trabalho constituída por milhares de sul-africanos negros mantém vivo o sonho de uma tribo branca perdida. Todas as noites, regressam aos seus bairros de lata discretamente escondidos por detrás das colinas. Talvez, em tempos ainda não chegados, os arqueólogos do futuro que descobrirem as ruínas deste lugar considerem que aqui jazem os resquícios de uma tribo branca perdida. E talvez, nem desta vez, tenham razão.